Olá, pessoal, boa noite. Pedimos desculpas pelo atraso, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas estamos aqui. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós temos para a nossa noite de estudos. Vamos ter hoje a continuação do estudo do Evangelho, do capítulo 5º, com o Guilherme, e também uma palestrinha daqui a pouquinho com o Flávio Máximo, sobre o tema da doutrina. Então vamos fazer nossa oração para a gente começar bem? Convido a todos para pensarem em Jesus, elevarem os pensamentos, encher o coração de alegria, de leveza, de amor. E vamos pedir que os bons espíritos nos ajudem nessa noite, para que tenhamos boas reflexões, para que o conhecimento, as instruções cheguem até nós de forma calma, de forma concisa, de forma clara. E agradecemos, Jesus, agradecemos, amigos espirituais, por essa oportunidade única na nossa vida. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. E agora convidamos o nosso amigo Flávio Máximo para falar para a gente um pouquinho sobre um tema da doutrina espírita. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. E o tema que hoje nós vamos abordar são talentos, né? E falando em talento, a gente pensa no Evangelho e lembra da parábola dos talentos, né? Que Jesus conta aos apóstolos, que diz assim: um senhor que precisa sair numa viagem fora do país, chama os seus servidores, né? Chama 3 dos seus servidores. Para um deles, ele dá 5 talentos. Para outro, ele põe 2 talentos. E para o outro, ele dá 1 talento, conforme a capacidade que cada servidor demonstrou até aquele momento para ele, né? E sai para a viagem, né? O primeiro servidor que recebeu 5 talentos, ele negocia, faz jeito, negócio, aquela coisa toda, ganha outros 5 talentos. O outro servidor que recebeu 2 talentos, também faz a mesma coisa, negocia, não sei o que, aquela coisa toda, e ganha mais 2 talentos. O terceiro servidor pega aquele talento que ele recebeu, um único, e vai até a terra, faz um buraco e cava o talento, né? Deixa o talento guardado lá, né? Vamos proteger o negócio, né? Não pode perder. O mesmo negócio não é dele, né? Como é que ele vai perder aquele talento, não é mesmo? Depois de um tempo, o Senhor volta, né? E chama os seus servidores para prestar contas. Natural, não é mesmo? Chama aquele servidor que tinha lhe dado 5 talentos, e o servidor fala assim: meu senhor, o senhor me deu 5 talentos, e eu negociei com eles e ganhei outros 5 para o senhor, né? O outro servidor, que tinha ganhado 2 talentos, também fala para o senhor: olha, eu negociei seus 2 talentos e ganhei mais 2 para o senhor. E para esses 2 servidores, o Senhor fala assim: olha, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Então, ele elogiou, né, esses 2 servidores. No terceiro servidor, veio chamar a prestar as contas, né? Aí ele pegou e falou assim para o senhor: ô, meu senhor, sei que o senhor é um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, que colheis onde não haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi o vosso talento na terra. Este tu que é vosso. Olha só que legal, né? Não perdeu. Vamos entregar o que é do homem, não é mesmo? Mas o Senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde não empreguei. Deveríeis, pois, colocar o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse ele com juros, o que era meu. Então, que se lhe tire esse talento que eu lhe dei, e dê a outro que tem 10 talentos, né? Porquanto, todos aqueles que já têm, que eles serão cumulados de bem, mas para aqueles que não têm, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem, que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então essa parábola, ela nos leva a
algumas ideias, algumas interpretações sobre o que nós temos quanto responsabilidade aqui nessa encarnação, né? Então, na parábola, o Senhor é Deus, nosso Criador. E os servos somos nós, a humanidade. E os talentos, meus amigos, são os bens e os recursos que a providência divina nos coloca para serem empregados a benefício próprio e para o benefício dos nossos semelhantes. E o tempo concedido para essa movimentação, para esse emprego, é a nossa existência terrena. As distribuições de talento, meus amigos, ela é em quantidades desiguais, não é mesmo? Ao contrário de que se possa parecer, não é arbitrária e nem injusta. Baseia-se aonde? Na capacidade que cada um de nós, que a gente adquiriu aonde? Antes dessa encarnação e outras jornadas evolutivas. Então, aqueles que receberam 5 talentos, a gente pode dizer que são espíritos mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social, né? Tem uma grande responsabilidade. Tudo que ele faz vai impactar em muitas pessoas, né? Aqueles que recebem 2 talentos são destinados a tarefas talvez mais restritas, de âmbito familiar. E o que se recebe 1 talento só não tem outra responsabilidade, meus amigos, do que promover o próprio progresso espiritual, né? Mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Então, nota-se aqui a aplicação de um outro princípio que o Cristo nos deixou, né? Muito será pedido a quem muito foi dado, né? Ao que recebeu 5 talentos, foram reclamados outros 5. Quem recebeu 2, foi reclamado 2. E quem recebeu 1, era exigência de apenas 1, né? Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem, gente, representam os que sabem cumprir a vontade de Deus, né? O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na sua incumbência, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas, gente, pela providência divina. Fazer o quê? Para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades que lhe chegam através de uma enfermidade a ser sofrida com paciência, de um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho rebelde a ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça, meus amigos, a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com muito amor, ou uma traição a ser suportada com largueza de ânimo. Ou seja, depende do nosso esforço, da nossa perseverança, gente. Nesse terceiro servo, vemos posto em relevo os atos reprováveis de certos homens, que para encobrirem suas faltas ou justificarem as suas fraquezas, não hesitem em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros, né? Dar-se-á, então escreveu Cristo lá, falou Cristo, né? Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. O que quer dizer isso, né? Como é que tira de um que não tem quase nada e outro que já tem um monte, né? Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as suas virtudes, né? Vai aprimorar, vai aumentar o que já possui. Olha que interessante, né? Ao que não tem, tira-lhe até o que parece ter. Arranca tudo, né? E que seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina, gente, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos, incúria, a preguiça, a má vontade que deu, gente, em provas, quando será privado até do pouco que teve. E diga-se de passagem, por empréstimo. Nada mais do que isso, meus amigos. Então, aí fica, né, considerando os nossos talentos, né? Que talentos nós temos? Já pensaram nisso? Então fica uma advertência, hein? Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar para prestar conta, né? Quando o homem vem lá com a pranchetinha e começa a fazer as anotações. E aí, como é que vai ser esse momento? Será que estamos preparados para isso? O que vocês acham? Vocês estão preparados aí? Olha bem. Temos feito bom uso dos talentos a que ele nos confiou?
Estamos fazendo bom uso, meus amigos, desses talentos? Estamos proporcionando benefício para os nossos semelhantes com esses talentos que recebemos por empréstimos, né? Olha só, todo empréstimo tem juros, hein? Não se esqueça. Como estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, a nossa possibilidade, meus amigos, de servir? Jesus esteve aqui e nos serviu, nos trouxe essa divina doutrina, né? Nos trouxe o amor, nos ensinou o que é o amor. Então, meus amigos, para a gente fechar esse pequeno estudo, essa pequena pílula de conhecimento, né, diríamos assim, façamos um exame de consciência, gente, e responda depois a nós mesmos: estamos fazendo o uso correto, empregando corretamente os talentos que Jesus nos providenciou? Então pensem nisso. Que Jesus nos abençoe sempre e tenha uma boa noite. Muito obrigado. Oi, pessoal. Hoje somos aflitos. Vamos lá, pessoal. Se me dá ok, irmão? Pronto. Boa noite, amigos. É um prazer nos encontrarmos mais uma vez aqui no Samaritano de Jesus. Estamos nesse processo de distanciamento social, mas é sempre uma alegria voltar aqui a casa. Então, continuamos unidos não só pela internet, que está falhando um pouquinho hoje, mas os nossos pensamentos não. Então, continuamos unidos pelas mesmas vibrações. Então, a gente vai fazer uma reflexão do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a gênese das nossas aflições, as dificuldades, as nossas tormentas, os nossos vazios existenciais e qual o motivo, a causa de tudo isso. A doutrina espírita tem nos mostrado que a dor é um processo natural na vida de todos nós e era necessária. Nós ainda não compreendemos os desígnios de Deus, mas muitas vezes é preciso que o processo da dor se faça necessário para que a gente possa continuar caminhando. Como dizia Drummond,
A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o alívio do processo das nossas dores e do sofrimento depende da nossa maturidade e como nós encaramos e enfrentamos a cada situação que nos deparamos na nossa vida cotidiana. E nós vamos falar um pouquinho, que está no item 21, sobre as perdas das pessoas amadas ou as mortes prematuras. É claro que o desencarne do ente querido nos causa uma dor profunda e vai a gente fazer uma reflexão sobre as nossas relações. E muitas vezes o processo de aceitação não ocorre. É claro que nos primeiros momentos a dificuldade em lidar com a perda física é natural. A doutrina espírita tem nos mostrado que nós não perdemos pessoas, nós nos separamos momentaneamente. Mas a desesperação e a falta de aceitação é que nós muitas vezes não acreditamos nos potenciais que nós temos e que os dons de Deus nos dá nesse processo todo de lidar com a morte. Porque a morte faz parte da vida. A não aceitação aumenta o nosso desespero e amplia muito mais o nosso sofrimento. E a gente fica se questionando, por que Deus ainda leva o meu marido, que é rimo de família, e muitas vezes de uma forma egoísta pensamos, tem tanta gente que não tem nada para fazer, parece que são imprestáveis na vida e continua assim. E muitas vezes nós duvidamos dos desígnios de Deus, até mesmo do motivo pelo qual nós estamos aqui. Tem muitas pessoas que cessaram suas provações e as suas expiações. Chega um momento que é preciso voltar, mas aí a nossa revolta de uma forma egoísta. E com isso, nós vamos distanciando de nós a nossa própria felicidade. E num próximo item que vai falar sobre os tormentos voluntários, e nós criamos esses tormentos para nós mesmos. O que Kardec vai falar das causas atuais das aflições. Ele coloca que tem muitas situações causadas por nós que impedem a nossa felicidade, que é o objetivo de estarmos aqui. A felicidade que é construída todos os dias, a felicidade que não é o tempo todo, mas a felicidade que eu construo no processo do meu caminhar. Eu gosto sempre de um conceito de felicidade do professor Clóvis de Barros Filho, que ele diz que a felicidade é um momento que eu gostaria que não acabasse. Isso pode ser num contato, por exemplo, com meu filho, ou com meu pai, ou com minha mãe. Naquela conversa fagueira, na frente do fogão de lenha, comendo um bolinho de chuva. E a morte, ela vai nos mostrar que como nós poderíamos aproveitar um pouco mais os instantes juntos enquanto a morte não chega. Porque a morte é inevitável, é um processo natural. Mas o problema não é quanto tempo nós vamos viver, mas é como nós estamos vivendo, como estão as nossas relações. Porque na perda de um ente querido, em que eu muitas vezes me escandalizo comigo mesmo, a falta de aceitação, um desequilíbrio acima da normalidade. Mas vale a gente repensar. Como que foi a nossa relação até aquele primeiro momento? Aquele momento que nos separa. Porque na maioria das vezes as nossas relações são tão distantes e eu só vou valorizar aquela pessoa que convive comigo diariamente, mas parece que a gente nunca esteve junto. A gente na correria da vida cotidiana, a gente esquece um pouco de um olhar diferente, de um olhar mais quente, de um olhar que eu nunca tinha dado antes. Mas infelizmente o tempo acaba, eu perco a oportunidade de falar para as pessoas o quanto eu amo, como ela faz parte da minha vida. E isso é o que machuca, é o que traz aquela desesperação. E nos tormentos voluntários, Kardec vai falar que um dos princípios de tudo isso, de tirar nossa paz, é a gênese desses tormentos e dessas dores, é o ciúme e a inveja. Ou seja, a comparação a todo momento com as outras pessoas. Maria Montessori, a grande educadora italiana, ela vai dizer que nos nossos processos educacionais, desde a primeira infância, as escolas elas nos formam para a competição. E isso é o princípio de toda guerra. Quando nós começarmos a educarmos para a solidariedade, para a cooperação um para com os outros, aí inicia um processo de educar para a paz. Não mais a competição. Porque muitas vezes a felicidade é porque eu almejo a vida do outro. E a vida do outro não é o objetivo pelo qual eu reencarnei. Então nós ficamos nas comparações.
E muitas vezes a minha felicidade é aquilo que eu gostaria de ter, e não é aquilo que eu já tenho. É o carro que eu gostaria de ter, não é o carro que eu tenho. É a casa que eu gostaria de ter, e não a casa que eu tenho. O processo da construção das questões materiais da vida faz parte do processo. O grande problema é quando as coisas materiais nos dominam. Como dizia o professor Cortella, nós somos proprietários daquilo que possuímos ou não somos possuídos por aquilo que nós somos proprietários. Quando a materialidade nos toma, há um processo natural de vazio todos os dias. Ou seja, eu coloco a minha felicidade naquilo que eu gostaria de ter e não aquilo que eu poderia ser. Então nós perdemos um tempo muito grande necessário num processo de construção de uma espiritualidade. Ou seja, a minha felicidade no ter e não no ser. Aí o tempo passa e nós não percebemos. Perdemos, entre aspas, pessoas e sentimos uma falta muito grande dos beijos que não damos, dos abraços que ficaram para depois, e assim nós vamos levando a vida. Até o momento em que a amiga dor nos mostra que é preciso parar um pouquinho. É interessante que nessa pandemia fomos obrigados a parar um pouquinho da correria de sempre. Porque na maioria das vezes a gente corre, mas não sabe para onde vai e nem sabe o que está querendo. E esse processo todo de parar momentaneamente, muitas pessoas no processo de agitação não sabiam o que fazer. Faziam um planejamento de parar um pouquinho a vida, mas quando param não sabem o que fazer. Ficam extremamente ansiosos. Eu acredito que a ansiedade é um problema que não são mais os amigos samaritanos. Mas normalmente a ansiedade é algo que nos atormenta. A ansiedade não deixa a gente viver o momento presente, que é o momento onde a vida corre. Eu sempre estou vivendo o momento futuro. Tem também as pessoas que preferem visitar sempre o passado. O passado ainda ele serve como experiências naturais para a nossa vida, para continuar um processo de uma vida presente. Mas a visitação constante no passado nos traz lembranças que machucam muito. Uma das construções para a paz verdadeira e para uma construção de um início de felicidade é exatamente trabalhar aquilo que me machuca no passado, ou seja, o processo do auto-perdão, onde Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade é um processo natural, uma ferramenta extraordinária para a lapidação das coisas que ainda me machucam. Então ele pergunta lá o que seria caridade, como entendia Jesus. Então ele vai responder os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O perdão, algo tão difícil de ser trabalhado. O perdão ele depende de uma boa relação comigo e com o outro, e consequentemente uma boa relação com Deus. Então no passado ainda existem coisas que me machucam, e esse processo do perdão é algo que necessita ser trabalhado nos tempos atuais. Eu não consigo chegar no amor sem passar antes pelo perdão. Emmanuel, ele conceitua o perdão de uma forma extraordinária. Ele vai dizer que o perdão é o único antibiótico mental suscetível à cura dos ressentimentos. Olha que coisa interessante, antibiótico mental para curar os ressentimentos da alma. E são esses ressentimentos que estão lá no passado, que precisam ser trabalhados para que eu construa um futuro. Enquanto eu estiver me comparando com o outro, o processo da inveja, o processo do ciúme, por que o outro tem, por que o que eu não tenho, eu fico naquele processo de vitimização. E aquele processo de vitimização faz que eu continue no mesmo lugar que eu estou. Um grande físico, ele chamava isso de tolice. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Eu estou sempre almejando a vida do outro, a vida do vizinho, porque normalmente a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E a gente acha que é uma vida extraordinária, mas não sabemos como cada um vive por dentro. Quais são os seus tormentos? Nós viemos com um compromisso reencarnatório de ajudar primeiramente a nós mesmos. O outro, a caridade é um processo de fazer com que o outro, eu trabalhe a dor do outro para trabalhar a minha própria dor. Então o outro é uma ferramenta de auxílio para mim. Por isso que o perdão é bom para quem dá.
não é para quem recebe, é bom para quem dá. Senão eu continuo nesse processo do ressentimento a vida toda. O que é o ressentimento? É sentir a cena novamente, mesmo ter passado 20, 30 anos. Se eu não trabalho esse processo do perdão em mim, o sofrimento continua me paralisando, impedindo que eu siga adiante. Essa seguir adiante, muitas vezes, é tentar buscar um futuro sem viver o presente. O futuro é o presente em preparação. Como eu estou me preparando? Como eu estou cuidando das minhas emoções? Vale lembrar que nós estamos em pleno setembro. E setembro, conhecido como Setembro Amarelo, onde nós trabalhamos a questão da prevenção ao suicídio mundialmente, uma data mundialmente, e os ausentes de suicídio que são nos trazidos, vai nos mostrando como nós estamos tão carentes de lidar com as nossas emoções. Nós cuidamos da higienização do nosso corpo, levantamos todos os dias, escovamos os nossos dentes, tomamos os banhos todo dia para aqueles que tomam, né? Também não é permitido, se não quiser tomar banho todo dia não tem problema. Mas a gente precisa também tomar esse banho mental. Ou seja, eu preciso cuidar das minhas emoções. Então essa fragilidade é que nos tormenta todos os dias. E nós criamos isso. E nós não podemos culpar ninguém. Porque é muito mais fácil culpar alguém pela minha infelicidade. Foi meu pai, foi a mãe que não me deu chance, foi meu marido, foi a minha esposa. Ou seja, enquanto eu não assumo a responsabilidade pela minha vida, eu continuo necessitando da dor que gera em mim um sofrimento. Tem uma frase que é um pouquinho pesada, mas os espíritos dizem que por trás de toda depressão há um processo de não aceitação. Já que eu não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que tenho. Já que eu não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que tenho. Quando eu não aceito algo que acontece em mim, que nós não planejamos, as vicissitudes que nos chegam, por exemplo, a morte de um filho prematuro. E o Chico nos mostrou isso através das cartas, que os nossos filhos não morrem. Mas imagina o tamanho da dor de uma mãe ao enterrar um filho. Não é um ciclo natural que acontece. Normalmente os pais enterram os filhos, mas algumas vezes vai acontecer esses processos. Então o Chico trazia esse processo de aceitação das mães, acreditando, mostrando a elas que a vida após o túmulo é algo natural e é uma certeza que todos nós temos. Quando não temos a certeza do futuro, há essa insegurança e nós continuamos atormentados. O medo da morte, quando vai chegar? O medo de envelhecer. O processo de envelhecimento torna pavor para todo mundo e é um processo natural. Nós vamos encarnar. Não sei se já falaram isso para vocês, mas é um processo natural. Mas se ficarmos pensando nisso hoje, não vivemos nem hoje e nem amanhã. E a gente sempre acha que não vai dar tempo. E sempre há tempo para começar a fazer alguma coisa. Então, eu estou um pouco hoje aqui, um pouco com perda de memória. Eu tenho uma frase de um filósofo que eu quero lembrar. Eu não consigo. Mas ele diz assim, muitas vezes eu não consigo, eu não compreendo o processo de felicidade das pessoas. Quando jovens, porque fomos educados para a competição, como diz Maria Montessori, nós perdemos muitas vezes a nossa juventude, a melhor fase para ganhar dinheiro. Trabalhamos constantemente, diariamente, só focando nisso. Esquecemos de olhar para o lado. Não percebemos que o nosso filho cresceu. Muitas vezes ele chega para a gente com 18 anos pedindo a chave do carro. Aí diz assim, filho, mas você não tem idade para isso? Pai, já fiz 18 anos. E a gente não tinha percebido. Então ele vai dizer assim, que nós na juventude trabalhamos para ganhar dinheiro e perdemos a saúde. Chega um momento da vida que nós vamos ter que tentar recuperar a saúde e perdemos todo o dinheiro que ganhamos. O pior de tudo é que a gente vive numa correria diária e vivemos constantemente no futuro e não conseguimos perceber o presente. E como escorremos muito, acabamos não vivendo nem o futuro e nem o presente. E o pior de tudo, a gente vive como se nunca fosse morrer e acaba morrendo como se nunca tivesse vivido. Então esse processo da correria, que muitas vezes não dá um sentido para a nossa vida. Acorda de manhã, toma café, escova o dente, toma banho para quem toma, vai para o trabalho,
almoça, volta para o trabalho, toma um café, volta para casa e dorme e continua um processo repetitivo todos os dias. Então é preciso olhar um pouquinho para nós. Cuida um pouquinho da nossa parte mental, da nossa saúde emocional, ter a alegria de viver. Como diz o poeta, é preciso florescer aonde se está plantado e começar a enxergar a beleza na vida em tudo que nos cerca. E não começar a procurar a beleza da vida tão distante, sendo que ela está próxima. E muitas vezes a gente está tão cansado, a gente precisa tirar férias. Ah, eu preciso tirar férias porque eu estou cansado. Eu preciso parecer um pouquinho, eu preciso ir para Paris. Mas na verdade os seus problemas vão continuar atrás de você na Paris. Porque normalmente, como diz o grande filósofo Zygmunt Bauman, a gente muitas vezes tem uma necessidade muito grande de mostrar para as pessoas que estamos felizes. Qual é essa necessidade? Nós precisamos mostrar para a gente. Na verdade, como nós estamos falando de inveja e de ciúmes, nesse capítulo item 23 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Bauman vai dizer que normalmente as nossas viagens, claro que tem exceções, né? Principalmente o pessoal dos samaritanos. As nossas viagens servem para mostrar para as pessoas a vida brilhante que nós não temos. Nós não aproveitamos a paisagem, mas é preciso tirar muitas fotos para postar nas redes sociais, para mostrar para as pessoas o quanto nós estamos felizes. Chegamos à noite, deitamos a cabeça no travesseiro e os nossos vazios continuam nos cobrando. Então a felicidade, como dizia Chico, é uma construção de todos os dias e ela é interior. Um repórter um dia pergunta para Chico como ele lidava com tantas dificuldades e com tantas preocupações e ainda achava tempo, como ele dizia mesmo, para ser feliz. Então ele dizia: olha, meu filho, eu aprendi ao longo do tempo a deixar a minha vida um pouco mais simples e um pouco mais leve. Que eu compreendi que felicidade realmente é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É isso, descomplicar a vida pelo lado de dentro. É preciso saber para onde se vai e aquilo que se quer. Porque mais cedo ou mais tarde nós precisamos deixar essa vida física. Então a vida, ela não é simplesmente um intervalo entre berço e túmulo. Ela vai muito além. Mas enquanto nós estamos aqui, é preciso fazer o melhor que nós podemos na condição que nós temos. E a ferramenta para isso, para encontrar felicidade, é compreender a dor do outro. Nunca tivemos tanta necessidade de um ser humano estar tão próximo do outro ser humano. Aprender um pouco a ouvir as tormentas do mundo. Então, nesse mês de setembro, onde nós temos a prevenção do suicídio e temos um alto índice de suicídio em todas as classes sociais, e normalmente as pessoas acham que dinheiro traz felicidade. Não estou dizendo que dinheiro é ruim. Ele não é essencial. Ele é necessário, mas ele não é o essencial para tudo. Então não teríamos alto índice de suicídios nessas classes chamadas A, né? Ou seja, nós continuamos com os nossos cofres abarrotados de dinheiro e a gente continua com o coração vazio. Talvez a nossa maior riqueza seria aquilo que está na nossa consciência, como traz o livro dos Espíritos. E quando retornarmos à pátria espiritual, nós não nos arrependemos daquilo que deixamos de fazer. Talvez olhar para a pessoa que está do lado e começarmos o seu processo de felicidade e o seu processo de aproximação para com o outro. Talvez frases simples, como você é importante para mim. Talvez nunca achei tanta falta de você hoje. Talvez um abraço no teu filho, que faz tempo que ele está esperando e você também, mas a gente está correndo tanto e não tem tempo para isso. Mas um dia a morte vai me chamar ou pode chamar ele antes de mim. E a gente vai se arrepender desse dia que a gente faltou, que a gente esperou e não deu tempo. Desejo a todos essa reflexão da causa e da necessidade da dor na nossa vida. Lembrando que Deus não nos castiga, Deus nos educa. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.
Bem, pessoal, vamos aproveitar essas energias boas que vieram das palavras do Guilherme, para a gente refletir sobre o nosso momento atual, o que nós estamos fazendo, para a gente não se arrepender depois, né? Então vamos aproveitar essas energias e vamos trabalhar. Vamos trabalhar à distância, porque a energia não tem fronteiras, não tem barreiras. Vamos fazer nossas vibrações. Vamos doar as nossas melhores energias a todas as pessoas que nós conhecemos, a todo o nosso planeta. Então, convido a todos a pensarem, a emanarem energias positivas, energias boas, a energia de um abraço gostoso, a energia de uma palavra de carinho, a energia boa de um sorriso, a energia boa de algo que deu certo. E vamos vibrar por todas as pessoas que nós conhecemos. Vamos vibrar pelos nossos pais, vamos dar um abraço de eu te amo, em forma de energia boa, a todos da nossa família, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos companheiros, aos nossos avós, aos nossos tios, às nossas tias, aos nossos primos. Vamos mandar energias boas, pensar positivo, para as pessoas que nós não gostamos muito, para os nossos inimigos, para que eles também possam receber essa vibração do eu te perdoo, essa energia boa, para que o nosso comportamento possa mudar e o nosso relacionamento seja um relacionamento de paz. As pessoas que nós julgamos erradas na sociedade, as pessoas que falharam, as pessoas que cometeram crimes, que estão nas cadeias, que estão recolhidas, longe das famílias, que elas também possam receber o nosso abraço fraterno, a nossa vibração boa de entendimento e de desejo sincero de que eles retornem ao caminho do bem. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão doentes, uma vibração especial de carinho, de abraço, de conforto, de consolo, para que elas se recuperem logo, para que elas fiquem boas e possam repensar as suas atitudes. Vamos vibrar também pelas pessoas que estão sozinhas, pelos idosos, pelas crianças abandonadas, para que elas também recebam nossa energia boa, para que sintam-se acolhidas, queridas e amadas. Vamos vibrar também pelos nossos políticos, pelas autoridades políticas, por todas as pessoas que têm responsabilidades pelas outras, para que elas também recebam um abraço fraterno, em forma de energia pulsante, vibrante, para que ajude nos momentos de tomada de decisões, para que eles pensem no próximo e que possam exercer de maneira correta, de maneira digna, a sua função. Vamos vibrar para todos os espíritos desencarnados que sofrem, que chegaram ao plano espiritual perturbados, confusos, para que eles também possam receber ajuda e essa energia boa de calma, de paciência, para continuarem a sua caminhada. Vamos vibrar também pelos nossos amigos espirituais que tanto nos ajudam, que eles possam ser sustentados por Jesus, por suas energias de amor sempre. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. E vamos aproveitar também e receber a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. São espíritos abnegados, trabalhadores dessa falange médica espiritual, que vêm cuidar de nós, da mesma maneira como nós desejamos que tudo fique bem, que tudo melhore para todas as pessoas, todos os espíritos. Eles vêm cuidar de cada um de nós. Então, eles fazem pequenas cirurgias, pequenos tratamentos, aplicam medicamentos, remédios, fazem um tratamento magnético, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então, pedimos a Jesus, nosso Mestre, que possa sustentar esses amigos, que possam dar luz a todos eles, e que Bezerra de Menezes e seus companheiros possam nos assistir, possam nos envolver em sua luz, em seu amor, com todo carinho, com todo cuidado, para que possamos equilibrar as energias do nosso corpo
físico e do nosso corpo espiritual, para que possamos ser fortes, estar saudáveis, física e espiritualmente, para seguirmos a nossa jornada em paz. Muito obrigada, Bezerra de Menezes. Muito obrigada, queridos amigos. Que Jesus, em seu infinito amor, possa abençoá-los sempre. E é isso, pessoal. Nós chegamos ao final de nossa noite de estudos, com todos esses problemas técnicos, mas nós conseguimos. Então, convido a todos para participarem dos nossos grupos de estudo. Quem quiser se inscrever, é só mandar seu e-mail para contato@samaritanos.com.br, que a gente encaminha, que a gente direciona para um grupo. E convidamos a todos para participarem sempre dos nossos evangelhos, todas as quartas-feiras, às 20 horas, quando não tem problema técnico. Vamos todos em paz, vamos ficar bem, estudando sempre, sempre pensando em Jesus. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!